Olá, tudo bem? Você faz vários bicos, a sua renda não vende um único serviço? Pois olha só o e-mail que a gente recebeu aqui do Francisco, que ele diz o seguinte, em 2009 ele comprou um apartamento de 58 mil reais. A renda dele é de R$ 1.000 em carteira, mas ele faz esses tais bicos e tira aí mais ou menos uns R$ 1.800 por mês. Ele comprou um carro de 24 mil reais em financiamento. Como é que ele deve declarar imposto de renda, tendo carteira assinada de R$ 1.000 e uma porção de bens bem valiosos? Francisco, quem vai responder isso para você é a Márcia, que está aqui ao meu lado no UOL Economia. Márcia Ruiz Alcazar, que é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Anne. Situação difícil a dele, viu? Mas eu acho que é muito comum, Márcia. É a pessoa que faz vários pequenos trabalhos e tem uma renda boa no fim do mês, consegue comprar muitas coisas e não sabe como é que declara isso no imposto de renda. Então, e essa situação é extremamente perigosa, porque, na verdade, trabalhar na informalidade pode trazer alguns riscos fiscais enormes. Então, você não pode, de acordo com a legislação brasileira, adquirir nada sem comprovação de renda. Porque Mas senão, é comum, né, Márcia? Até porque ainda mais nessa questão de carteira não assinada, de informalidade, isso acaba sendo uma realidade da vida do cidadão brasileiro. Você tem muita gente que acaba adquirindo bens e não tem origem, e aí acaba ficando com um problema na Receita Federal, cai na malha fina e pode ter vários desdobramentos. Então, o que acontece? Aqui para o Cláudio Francisco, nós teríamos que fazer a seguinte avaliação. Se você presta serviços, e aqui não está claro na pergunta que ele fez, se ele faz esses trabalhos de freela para outras pessoas físicas, mas supondo que ele faça para outras pessoas físicas, não tem problema nenhum. Ele vai reconhecer essa receita dele, esse dinheiro, esse rendimento dele mensalmente e pagar um imposto mensalmente. Existe uma obrigatoriedade de recolhimento através de um procedimento chamado Carnê-Leão. O que significa esse negócio de Carnê-Leão? Você pega tudo que você recebeu nesse mês, apura o imposto de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, é uma tabela, enfim, padrão, e recolhe o imposto no mês subsequente. O Carnê-Leão específico, então, para profissional liberal? Para profissional liberal que presta serviços para outras pessoas físicas. Quando você é um autônomo e presta serviço para uma pessoa jurídica, não precisa recolher Carnê-Leão, porque a sua fonte pagadora, o seu relacionamento é com uma empresa e não com uma pessoa física. Então, o Carnê-Leão, ele existe toda vez que você tem um trabalho freela ou faz um bico, mas fez um recibo ali e quer formalizar a sua renda, você pode sim fazer esse cálculo do Carnê-Leão, regularizar a sua situação, recolhendo essa antecipação de imposto mensal. Não parece que ele fez isso, né, Márcia? Não, pelo que ele pergunta, parece que não. Então, ele tem um passivo fiscal, ele já está com um atraso de imposto enorme. Ele teria que verificar quais foram os meses que ele realmente recebeu esse dinheiro, recolher esse Carnê-Leão em atraso para restituir esse valor agora na declaração anual. Então, parece até estranho. Você paga primeiro para depois restituir? Sim, é que nem o assalariado. O assalariado, ele tem o desconto todo mês do salário dele lá no Olerite, no recibo de pagamento, e ele restitui isso no ano seguinte. Então, é o adiantamento de imposto que você faz. Agora, digamos, Márcia, que o Francisco prestou esse serviço para uma empresa, uma pessoa jurídica, aí já não vale mais a regra do Carnê-Leão. Do Carnê-Leão, não. Aí ele teria que ter feito um recibo como autônomo. Se foi um serviço eventual, ele até pode ser um autônomo não inscrito. Aqui na cidade de São Paulo funciona assim. Então, se ele foi contratado por uma empresa para fazer um freela, foi um trabalho super curto, um projeto super curto, e foi uma única vez que ele fez para aquela empresa. Ele pode emitir um recibo de autônomo não inscrito, a empresa vai fazer os recolhimentos, as retenções dos impostos que são devidos por aquela prestação de serviços, e ele vai receber um informe de rendimentos desta empresa, agora em fevereiro, terminando o mês, para que ele possa declarar esse rendimento oficialmente no imposto dele. Márcia, para ele começar, então, em 2010, não ter toda essa dor de cabeça, ele, um profissional liberal, com relação ao Carnê-Leão, imposto de renda, quem faz muito bico para várias empresas, várias pessoas. O que fazer, então, para se organizar para o imposto de renda de 2011? Então, o mais importante é ele... Se ele não souber como regularizar essa situação, achar muito difícil a leitura do procedimento lá do Carnê-Leão, não é tão complexo, eu recomendaria que ele procurasse um contador no bairro dele ou o próprio sindicato, onde ele possa, enfim, se associar, para pegar a orientação de como ele regulariza essa situação do imposto de renda pessoa física dele. Agora, o fato é, pagar imposto, você sempre vai pagar.
né? Ainda mais quando ele tem bens relevantes no valor, como ele informou, de R$58 mil. E um carro de 24 E mil. um carro de 24 mil, então já começa a fazer diferença, ele já começa a ter um patrimônio que chama atenção, né? Então não dá para ele ter patrimônio e não ter renda, a não ser que ele tenha um pai, uma mãe, uma avó, um avô que possa doar dinheiro para ele, e também tem que tomar cuidado com esses limites de doação, porque também tem tributação dependendo dos valores em que são movimentados entre as pessoas. Márcia, muito obrigada por ter vindo ao Economia falar mais um pouquinho sobre Carnê-Leão e imposto de renda. Até a próxima. Até a próxima. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui no UOL Economia. E faça então como Francisco, mande sua dúvida aqui pra gente. UOL Economia, finanças@uol.com.br. Até a próxima.